Então a introdução diz: nesta lição veremos que o crente deve ser livre de qualquer intemperança. Ele precisa ter o fruto do Espírito Santo, vivendo em equilíbrio, em tudo sendo moderado, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado mediante suas ações. Estudaremos a temperança como um dos aspectos do fruto do Espírito, em oposição à glutonaria e à prostituição. Então vamos ver a vida do cristão que está em comunhão com o Espírito Santo, e ele se deixa moldar, se deixa conduzir pelo Espírito Santo, para que essa qualidade do fruto do Espírito, a temperança ou domínio próprio, se manifeste em sua vida, e com isso ele estará combatendo principalmente duas coisas que são obras da carne, que são aí a glutonaria e a prostituição. Vamos então à primeira parte: temperança, o domínio das inclinações carnais. Tópico 1, vivendo de modo sóbrio. Tópico 2, temperança e qualidade de vida. Tópico 3, a temperança na vida de Cristo. Tópico 1, vivendo de modo sóbrio. Podemos comparar o crente que vive segundo a carne, dominado pela velha natureza, a um vulcão ativo que está sempre prestes a entrar em erupção. O que o vulcão lança para o seu interior? Gases venenosos, lava incandescente e fogo. A erupção pode devastar cidades inteiras e fazer milhares de vítimas. Assim é o crente que não tem o fruto do Espírito. Do seu interior procede somente aquilo que é mau. Lucas 6,45. Então, sobriedade quer dizer aquele que não vive bêbado, ou seja, não vive debaixo do efeito, né? Aqui no caso do álcool. Então, sobriedade quer dizer aquele que não vive sem controle, porque se ele viver sem controle, como vai ser quando ele agir, quando ele falar? Então, se ele não é um crente, se ele não está em comunhão com o Espírito Santo, então vai trazer o agir, o falar, vai trazer sempre coisa ruim, ao contrário daquele que está sempre em comunhão com o Espírito Santo, que sempre vai trazer uma mensagem de Deus, vai trazer alguma coisa de Deus, alguma solução ou algum plano de Deus para ser executado. Precisamos ser comedidos em nossas palavras e atitudes, procurando ser cheios do Espírito Santo diariamente. Efésios 5,18. Fomos salvos pela graça divina, e essa graça nos ensina a rejeitar as obras da carne e a vivermos de modo sóbrio, justo e piedoso, como está em Tito 2,11. Então a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos ser o quê? Embriagados pela contenda, mas embriagados pelo Espírito. Olha aí. Então existe uma embriaguez boa, que é aquela que você está sempre cheio do Espírito Santo. Então você é controlado, movido, direcionado pelo Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. O Espírito Santo pode nos direcionar, por exemplo, como fez com Jesus para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo pode também nos direcionar a mudar de rumo. Estávamos indo para um lugar e ele nos fazer ir para outro rumo, como fez com o apóstolo Paulo. Veja bem, estava indo e mudou a direção da sua viagem. Olha só. Então o Espírito Santo, quando ele está no controle, ele pode então nos guiar, nos conduzir, nos mover para aquilo que ele deseja dentro do seu plano. E temos que ver que jamais alguém que está debaixo do controle do Espírito Santo vai estar em pecado, em comunhão com coisas pecaminosas. Ele estará sempre buscando o que? A santificação, separação para Deus, estará sempre desejando ser mais usado, estará sempre desejando o que? Maior comunhão com o Espírito Santo. Saber o que o Espírito Santo quer e seguir nessa direção. No grego a palavra temperança é enkateia, que está aí, que significa autocontrole, disciplina, que a gente pode ler egrateia, como está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6, e na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 8. Este vocábulo é também utilizado por Paulo para tratar a respeito da pureza sexual, como está lá em 1 Coríntios 7, 9. Já em 1 Coríntios 9, 25, ele é empregado para destacar a disciplina de um atleta. Paulo desejava que os crentes entendessem que é o Espírito Santo que nos ajuda a ser disciplinados e comedidos.
Com a ajuda de Deus, Paulo tinha suas vontades e desejos em sujeição. 1 Coríntios 9, 27. Então essa palavra de autocontrole, autodomínio, temperança, ela também tem a ver com a vida de santidade. É uma decisão de lutar contra as obras da carne, de vencer essas obras da carne, esses apelos, né? Aqui nossa lição, tanto na parte da glutonaria quanto na parte sexual, né? Então, tem a ver com a corrida. O apóstolo Paulo fala sobre corrida, sobre luta. Então tem a ver com o atleta que se prepara, ele se separa, ele está numa concentração para poder lutar, para poder correr. Então ele se abstém de tudo que possa atrapalhar e vencer essa corrida, né? Vencer essa luta, então ele vai fazer. Então tem a ver com isso, essa corrida. E Paulo então diz que ele chega a lutar contra si próprio. Ele diz: eu esmurro o meu corpo. Olha só. Então tem a ver com uma luta interior. É uma luta ajudado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem em nosso auxílio, desde que nós queiramos vencer essa luta. Nós nos esforcemos por lutar essa luta e vencer essa luta. Tem muita gente que nem quer lutar a luta, imagine vencer. Talvez você pense que as palavras mansidão e temperança sejam sinônimas, porém existe diferença entre elas. Mansidão é saber se controlar em um momento de ira, ou irar-se no momento certo. Já a temperança está relacionada à questão do impulso sexual, glutonaria e as questões da carne. Então veja bem a diferença entre mansidão e domínio próprio, ou temperança. Então a mansidão, ela vai lhe dar uma capacidade para, na hora que vier a tentação, na hora que vier a coisa ruim, você controlar o impulso. Já aqui a temperança, o domínio próprio, é você lutar contra as obras da carne, não permitindo que elas se apropriem de você em nenhum momento. Então, uma luta que vai fazer de você um soldado forte que não aceita o pecado. Então vai existir o impulso, mas não vai haver resposta a esse impulso. Por quê? A intimidade com o Espírito Santo nos capacitará a impedir a ação maléfica de todas as obras da carne. Então é se submeter totalmente ao controle do Espírito Santo. Tópico 2, temperança e qualidade de vida. Temperança significa ter controle sobre seus desejos e atitudes. Quem tem temperança tem qualidade de vida. Deus não proíbe você de comer, beber, de ter uma vida de conforto e felicidade. Contudo, Ele deseja que vivamos de modo sóbrio e equilibrado. Uma pessoa que tem domínio próprio sabe se controlar em toda e qualquer situação. Por não terem a temperança como fruto do Espírito, muitos estão vivendo sem pudor, cometendo da sorte excessos, envergonhando o nome de Cristo e a Igreja do Senhor. Sabemos que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Logo vive de modo equilibrado e não tem prazer nas concupiscências deste mundo. João 3,6. Precisamos diariamente nos encher do Espírito Santo para não cumprirmos os desejos da carne. Gálatas 5,16. As obras da carne são conhecidas e sua mortificação só é possível quando somos completamente dominados pelo poder do Espírito Santo. Então veja bem, nós temos as coisas que são importantes na nossa vida. Não é pecado fazer essas coisas, mas aquele que está em submissão ao Espírito Santo, aquele que quer agradar sempre ao Espírito Santo, ele vai deixar de fazer até coisas muitas vezes legítimas, porque ele vai escolher a comunhão com o Espírito Santo. Então essa pessoa que tem o domínio próprio não é uma pessoa vista no meio de pessoas cometendo pecados. Não é uma pessoa que tem mau testemunho. Não. Ele já aprendeu a vencer o pecado, as tentações. Então ele impede essas coisas de entrar na sua vida. Veja só.
Se nós olharmos, por exemplo, lá para Daniel, né, Sadraque, Mesaque, Abednego, então eles tomaram o quê? Uma decisão de não se contaminarem, olha só, com os manjares do rei. Então, antes de ser colocado, eles já rejeitaram. Olha aí. No nosso caso, o Espírito Santo, então, nos capacita a impedirmos a entrada dessas coisas em nossa vida. Então, tudo aquilo que vai nos atrapalhar a nossa caminhada cristã, que vai atrapalhar a nossa intimidade com Deus, o Espírito Santo vem nos ajudando e nós vamos impedir isso de acontecer na nossa vida. No tópico 3, a temperança na vida de Cristo. Jesus se fez homem e habitou entre nós, João 1,14. Mas ele não pecou e jamais experimentou as obras da carne. Jesus era cheio do Espírito Santo, Lucas 4,18. Razão pela qual pôde vencer as tentações da carne, do mundo e do diabo, Hebreus 4,15. A velha natureza deseja apenas o que é deste mundo, comida, bebida e prazeres pecaminosos. Porém, quando vivemos orientados e guiados pelo Espírito, somos equilibrados e não deixamos que as paixões carnais nos vençam. Então veja bem, Jesus nunca se deixou vencer pelo pecado. Não quer dizer que ele não foi tentado, pois a Bíblia diz que em tudo, do jeito que nós somos tentados, ele foi tentado. Mas não cedeu. Por quê? Qual o segredo? É simples. Jesus era cheio do Espírito Santo. Todo o tempo cheio do Espírito Santo. Esse é o segredo, é simples na vida cristã. Nós estamos vivendo, lembre-se disso, na dispensação do Espírito Santo. A graça de Deus, o Espírito é derramado em nós, mora em nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Então nós temos que aprender a nos submeter a esse Espírito, a viver em comunhão com esse Espírito. Temos que orar mais, principalmente orar em línguas, bastante. Paulo diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, se fortalece espiritualmente. Paulo diz que quem ora em línguas fala diretamente com Deus, ninguém entende. Olha aí, o apóstolo Paulo diz que quem ora em línguas ora bem. Então ore bastante em línguas, fortifique-se no Espírito Santo, tenha intimidade com o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo, pergunte ao Espírito Santo sobre a palavra de Deus, pergunte, fale com ele, tenha intimidade, comunhão com o Espírito Santo. E aí vai ficar fácil vencer o pecado. Quando vem, não tem lugar para ele, não acha espaço, não acha lugar. Como é que o pecado vai convencer o Espírito Santo? Não tem jeito. Jesus diz, quem me convence do pecado? Não tem jeito. Não existe comunhão, não existe como. Então você tem que estar em perfeita união com o Espírito Santo, debaixo, subjugado do poder do Espírito Santo. E aí você vai vencer todas essas concupiscências, todos esses desejos pecaminosos. Então a velha natureza deseja o que é da velha natureza. Comer muito, glutonaria, beber muito, bebida alcoólica, né? Mexer com drogas, prostituição. Então os desejos passados, que eram lá quando nós estávamos lá no mundo, éramos filhos da ira. Agora somos filhos de Deus, estamos em comunhão com o Espírito Santo, não tem lugar para essas coisas mais.